Dando continuidade ao estudo do livro de Gênesis, hoje vamos estudar o capítulo 43, porque nós vimos no capítulo anterior que os irmãos de José desceram até o Egito para comprarem mantimento devido a uma fome que estava se alargando por todo o mundo e tinha chegado à terra de Canaã, e Jacó manda seus filhos à terra do Egito para que eles pudessem comprar mantimentos. Chegando na terra do Egito, eles vão se encontrar com José, o irmão deles, mas eles não conhecem José. José é governador do Egito, vende mantimentos para eles. José reconhece eles como seus irmãos, mas José quer testar esses seus irmãos para saberem como anda o caráter deles. José os acusa de eles serem espiões. E José também diz para eles que um dos irmãos vai ficar refém no Egito, porque se eles retornarem para a terra de Canaã, eles vão ter que trazer o irmão mais novo numa segunda viagem para o Egito. E assim é realizado. Acontece que eles vão ter que precisar novamente retornar ao Egito para comprarem mais mantimentos, até porque eles tinham deixado o irmão Simeão lá no Egito. E eles vão ter que trazer o irmão mais novo, porque isso é um pedido do governador José do Egito. Então nós vamos ver o capítulo 43, que dá continuidade a essa saga desses irmãos de José em busca de alimentos. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, querido Deus e amado Deus, estou mais uma vez aqui trazendo a sua palavra, Senhor. Que o Senhor neste dia, o Senhor me dê inspiração e que eu possa explicar a sua palavra com fidelidade, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler aqui o capítulo 43, que começa assim. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo, esse homem que ele se refere é a José: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Porém, não o enviastes, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Ou seja, eles relatam ao pai dele o pedido que José fez. Disse-lhe Israel, ou seja, Jacó: por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas como irmão? Responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondeu-lhe segundo as suas palavras: acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Com isto disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não te puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. Se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta uma segunda vez. Ou seja, Judá responde a seu pai que ele vai ficar responsável por levar Benjamim com eles para o Egito. Respondeu-lhe Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois, isso. Tomai o mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento e levai de presente a este homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromas, mirra, nozes, pistache, amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal, tornai a levá-los convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante esse homem, para que nos restitua o vosso outro irmão e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Aqui nós vemos, aqui esse texto aqui, né, esse início do capítulo 43, ele nos transporta para o contexto de uma família afligida pela fome e envolvida em um dilema. Jacó e seus filhos estão enfrentando um perigo de escassez de alimentos. A fome ela tem se espalhado por todo o mundo e também na terra de Canaã. E a única esperança que eles
têm de obter sustento é voltar ao Egito, onde na visita anterior eles já tinham ido ao Egito, já tinham comprado alimentos, mas eles foram recebidos por um governador misterioso, que eles não sabem quem é, que é justamente José, o seu irmão, que esse governador misterioso para eles, que é desconhecido para eles, na época era José, e era, na verdade era o seu próprio irmão José, mas eles não sabiam. Então a situação ainda se torna mais ainda complexa, quando Jacó relutantemente cede à pressão de seus filhos, porque Jacó não queria deixar que seu filho mais novo, Benjamim, fosse com eles de volta ao Egito para comprar alimentos. No entanto, esse regresso não seria simples. Ele viria carregado de incertezas, medo, expectativas, porque eles não sabem. Porque que aquele homem misterioso acusou eles de espiões, botou o dinheiro no saco dos mantimentos. Eles viram agora que eles estavam com o dinheiro que eles tinham levado para comprar e agora eles vão retornar com esse dinheiro. Ou seja, eles não sabem, não estão entendendo nada. Só sabem que esse homem misterioso sabia, até parecia que ele tinha adivinhado que eles tinham um irmão mais novo e pediu que quando eles voltassem para eles, que eles retornassem com esse irmão mais novo. Então a persistência da fome aqui é destacada aqui nesses versículos iniciais, é ela que vai fazer com que Jacó, que observando que os mantimentos estão acabando novamente, e ele sente uma pressão de tomar uma decisão difícil, e essa decisão essa decisão de mandar esse seu filho junto com os outros filhos, o seu filho mais novo, Jacó, ele hesita, ele tem uma hesitação inicial em relação ao envio de seus filhos ao Egito. Ele menciona o perigo e expressa uma preocupação com Benjamim, seu filho mais jovem, a quem ele considera uma espécie de substituto de José, o filho que ele acreditava que estivesse morto. E essa hesitação de Jacó é compreensível, porque ele teme a perda de Benjamim e a dor da perda de José, porque ele acha que José está morto. No entanto, Judá, o seu outro filho, ele emerge como uma figura central, é ele que ele assume a liderança e assume a responsabilidade pela segurança de Benjamim. Judá oferece-se como garantia pessoal, prometendo trazer de volta seu irmão mais novo. E essa atitude demonstra uma mudança no comportamento de Judá. Uma mudança significativa em Judá, desde os acontecimentos anteriores envolvendo José. Porque ele parece ter aprendido com os seus erros e agora estava disposto a fazer o que fosse necessário para proteger a sua família, diferentemente do que aconteceu no passado, né? Que Judá foi quem mandou que José fosse vendido aos ismaelitas. Agora ele tem uma atitude diferente. E além disso, Jacó também, apesar de suas preocupações, ele reconhece que não há outra opção. Eles estavam precisando de mantimentos, então eles tinham que enviar agora seus filhos ao Egito, e ele concede a permissão e dá instruções específicas sobre como abordar o governador egípcio. É tanto que ele manda agora dizendo que leve presentes para ver se amolece o coração desse governador e ele não faça mal nenhum a eles, aos filhos dele. Ele manda que o dinheiro seja dobrado, né? Isso mostra uma aceitação da realidade e uma disposição de confiar em Deus pela segurança da sua família, porque Jacó também estava com medo do que poderia acontecer com seus filhos nesse retorno para o Egito. E ele manda levar vários presentes, como por exemplo, bálsamo, pouco de mel, aromatas, mirra, pistache, amêndoa. Levai também dinheiro em dobro. É assim que Jacó manda que seus filhos retornem para o Egito, mas também levem bastante presentes para esse homem misterioso, esse governador. E aqui nós vamos ver eles quando retornam e chegam na terra do Egito. A partir do versículo 15 diz assim: tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro, e Benjamim, e desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim,
com eles, disse ao despenseiro de sua casa: leva estes homens para minha casa e mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meu dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. E aqui diz assim: os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José, eles falaram à porta e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimentos. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro no saco de cereal. E ele disse, o mordomo: Pai seja convosco, não temais, o vosso dinheiro e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal, e o vosso dinheiro me chegou a mim. E lhes trouxe fora a Simeão. Depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José, e lhes deu água, e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meu dia, pois ouviram que ali haveriam de comer. Então nós vemos aqui que o encontro, né, quando os filhos de Jacó chegam no Egito, eles são conduzidos à casa de José e ali eles entram, e José, quando vê os seus irmãos e vê que entre eles está o mais novo, Benjamim, José se dirige para o despenseiro, para o seu mordomo, e diz assim: leva esses homens para a minha casa, porque eles irão comer comigo. E ali, aqueles irmãos de José, eles veem que algo extraordinário estava acontecendo, porque ali eles foram convidados para serem levados à casa do governador egípcio. E essa visita foi diferente de suas experiências anteriores, quando eles vieram simplesmente comprar alimentos. Quando os irmãos de José se aproximam da casa, eles ficam apreensivos e preocupados, e eles se dirigem para o mordomo e dizem ao mordomo: olha, ai de nós, ai senhor meu, uma vez nós já descemos aqui, compramos mantimentos, e quando chegamos na estalagem, ou seja, na viagem de volta, nós vimos que o dinheiro estava nos sacos de cereal. Então ele começa a dizer ao mordomo, né? E o mordomo diz para eles: não se preocupem, paz esteja com vocês. E ele traz a presença desses irmãos, o irmão que tinha ficado preso, que foi Simeão. E ali eles, o despenseiro, o mordomo, convida todos eles para se lavarem, e eles vão se lavar, né? Ali levou o mordomo aqueles homens à casa de José e deu-lhes água, e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Ou seja, eles não estavam entendendo nada. Eles sabiam que estavam sendo recebidos na casa do governador, mas não estavam entendendo o porquê daquilo, né? No entanto, ao invés de serem recebidos com acusações ou hostilidades, por quê? Porque eles poderiam ter sido acusados de roubo, né? Já que o dinheiro que eles tinham na primeira visita ao Egito, o dinheiro que eles tinham trazido para comprar os mantimentos, foram devolvidos e estavam dentro dos sacos. Então eles poderiam ter sido acusados de roubo, mas ao contrário, José os convida para sua casa e dá ordens para que preparem um banquete para seu almoço, né? E isso é um choque para os irmãos que não esperavam tal tratamento benevolente ao governador egípcio. Só que José ainda não tinha se sentado com eles, porque José vai acusá-los. E o texto nos diz que os irmãos ficam com medo quando são conduzidos à casa de José.
Esse medo é compreensível, pois ele não sabe o que esperar, né? E o encontro com José é ainda mais impactante quando ele entra na casa e se apresenta a seus irmãos. Ou seja, ele chega para jantar, para comer junto com os seus irmãos. E a partir do versículo 26 diz assim: chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele. Lembram-se do sonho que José teve quando ele tinha 17 anos, que ele disse que feixes se prostravam perante ele? Justamente eram os irmãos dele que iam se prostrar diante dele, e por causa daquele sonho, os irmãos dele tiveram inveja, achando que, porque José dizia que eles iriam se prostrar diante de José? Aqui estava acontecendo tudo que o sonho de José tinha mostrado lá quando ele tinha 17 anos. Os irmãos aqui de José estavam se prostrando diante dele. E ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? Responderam eles: vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo, pois para com seu irmão, entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e disse: servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e eles também a parte aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não lhe era lícito comer pão com os hebreus, porque isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o mais novo, segundo a sua menoridade. Visto, os homens se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer um deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Aqui, nós vemos aqui um encontro, né? José, ele retorna, se senta à mesa, vê ali diante dele, quem está sentado é seu irmão mais novo, Benjamim, e ele é tomado por uma emoção tão forte que ele se levanta e vai para um lugar para chorar escondido, retorna novamente para a mesa, se senta à mesa e oferece uma porção dobrada para seu irmão mais novo, Benjamim. Ou seja, aqui nós vimos também que José pede notícias sobre o bem-estar de seu pai Jacó. Ele quer saber se seu pai ainda estava vivo. Isso revela que, apesar de todas as circunstâncias dolorosas, José ainda se preocupava profundamente com sua família e desejava a reconciliação. Enquanto a refeição ali era preparada, os irmãos de José fazem uma preparação especial para apresentar seus presentes ao governador, porque eles trouxeram mirra, trouxeram amêndoas, trouxeram pistache, trouxeram vários presentes, né? E eles incluem, ou seja, esses presentes é uma grande quantidade de produtos da terra, lá da terra de Canaã, e isso reflete a tentativa deles de apaziguar o governador e ganhar a sua aprovação, e eles colocam esses presentes diante lá de José. Ou seja, nós vemos aqui que esse encontro com José marca algo diferente vai acontecer, porque José aqui vai ver que ele agora vai ter que se revelar, né? José vai se revelar aos seus irmãos. E é um momento emocionante que nós vemos aqui no capítulo 43, né? É carregado de significados nessa narrativa bíblica, né? Nós vemos a mistura de emoções, uma mistura de emoções que nós vemos que os irmãos de José eles se encontravam com muito medo, estavam surpresos diante do tratamento inesperado daquele homem, daquele grande poderoso do Egito, tratando eles com gentileza, apresentando a eles um banquete, oferecendo a eles um banquete, onde
Onde é que eles iriam pensar que eles iriam ser tratados dessa maneira? Da outra vez, o governador os acusou deles serem espiões, e agora ele oferece um banquete para eles. Mas só que tudo isso era um momento que José estava preparando para reconciliar com eles, né? José estava traçando, montando uma estratégia para fazer com que eles se reconciliassem. José estava tentando ver se eles faziam as pazes. E este encontro nos lembra da importância da reconciliação e do perdão e nos convida a refletir sobre como nossas ações passadas elas podem impactar nosso relacionamento e nossa busca por redenção. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pedir a Deus que Ele nos ajude a ter essa atitude, assim como José. José teve uma atitude de, primeiro, provar o caráter dos seus irmãos. Ele aqui, mais uma vez, ele vai testar os seus irmãos, para ver até que ponto esses irmãos poderiam fazer tudo por eles. Porque aqui quando José diz, né, que ele manda buscar esse irmão mais novo, então, e a gente viu a atitude de Judá em querer se mostrar ele, ficar com a responsabilidade pela vida de Benjamim, então nós já vimos que houve mudança no caráter deles, né? Então aqui nós vamos ver que eles vão mostrar uma nova atitude na vida deles. E é isso que José quer ver. A partir do momento que José vê a atitude de transformação no coração dos seus irmãos, é aí que ele vai se mostrar, se revelar quem é José. Então é isso que nós vamos ver no próximo capítulo, amém?